Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar nesta noite de sexta-feira uma palavra poderosa do Reino de Deus, uma palavra que fale conosco, uma palavra que nos impulsione a viver este evangelho de graça, de misericórdia, de poder, de majestade que está somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não há em nenhum outro palavras de esperança, ou palavras de amor, ou palavras de paz, como há em Jesus Cristo. Nós podemos ter homens e mentes brilhantes no país, no Brasil, nos estados, nessas cidades que nós estamos, mentes que pensam muito, mentes brilhantes, que proclamam palavras que nos alegram, às vezes, em momentos, palavras que nos motivam a caminhar, mas como a mente de Cristo, como a mente do Senhor, amados, não há oportunidade de ouvir alguém maior do que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele foi um mestre, ele foi um irmão, ele foi o Senhor, ele foi um professor, ele foi um coach, ele foi um mestre de discípulos, ele foi um ajudador, ele foi servo, ele foi tantas coisas por amor de nós, amados. O Senhor da Glória poderia vir como rei, colocasse uma coroa na sua cabeça de ouro, de pedras preciosas, e ele poderia estar num palácio governando sentado, mas ele não fez isso, ele estava próximo a pessoas, ele os ensinou com a sua vida, ele os ensinou com as suas atitudes. Esse era o Senhor da Glória, ao ponto de Davi declarar no Salmo 144, olha o que ele diz, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Ações de graça pela proteção de Deus, pelo que Deus fez na vida de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, o meu libertador, meu escudo, aquele a quem confio e a quem me submeto, a quem submeto o meu povo. Aleluia. Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Toca montes e fumegarão. Aleluia. Amados, essa palavra, a qual Davi está exaltando ações de graça pela proteção do Senhor, ele começa o texto dizendo, bendito seja o Senhor, rocha minha. Ali está a declaração de Davi da interpretação ou de saber quem era Deus para a vida dele. Será que eu e você sabemos plenamente quem Deus é para nós ou por nós e quem Ele é, a revelação desse Deus Altíssimo que não é um Deus de barba branca, de cabelos brancos e um Deus carrasco que toma como indicação ou como direção a palavra dele que você faça por ordenança, porque tem que fazer por obrigação? Não. Esse Deus que nós servimos, a qual Davi declara, é um Deus de amor, de graça, de misericórdia e também de juízo e também de justiça. Esse Deus é um Deus zeloso pela sua palavra, zeloso pelos seus filhos, um Deus de amor que ama incomparavelmente todos nós. Ele ama a mim e a você como Ele ama uma pessoa que está nas ruas, como Ele ama uma pessoa que está possuída pelas drogas, até possesso de demônios. Ele ama aquela pessoa, porque não é mais ela que está tendo aquelas atitudes, amados. Então nós precisamos entender que esse amor de Deus é poderoso em obras, em prodígios e maravilhas. Esta palavra genuína de paz que nos exorta, às vezes, que nos confronta, é por amor. Esse confronto é por amor. Não é para nos oprimir. Ele não requer reprimir uma pessoa, machucar, ferir. Ele repreende para que essa pessoa seja liberta do erro ou do pecado que está vivendo, para que seja feliz, se alegre na presença dele. Por isso, o salmista declara, bendito é o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha. Rocha minha, está falando em fortaleza, em refúgio,
também declara aqui, misericórdia minha misericórdia e fortaleza minha. Ou seja, o Senhor que é rocha também é fortaleza, aquele que dá proteção aos seus filhos, aquele que protege incomparavelmente. Você pode ter um poder bélico na tua casa, você pode ter um poder bélico na nação ou no estado em que você vive, com a instituição da polícia, do poder bélico que ali está promovido. Mas, amados, a tua proteção, Davi entendia que nada do que ele tinha, os seus homens de guerra, o seu poder bélico, nada era maior do que o Senhor, porque o Senhor era a fortaleza e a rocha de Davi. Como é a nossa fortaleza e a nossa rocha? Nós não podemos nos prender e andar, todos nós, agora que está acontecendo coisas no Brasil e na cidade, todos andarem armados para se proteger? Não, amados. Imagine que caos, que condição extrema que seria o nosso país. Agora, se nós entendermos que a soberania de Deus, a rocha, a minha força, a minha fortaleza, o meu libertador, ele fala, o meu refúgio e o meu libertador, esse é o Senhor. E se você ainda não compreendia com tanta clareza qual o salmista declara aqui, ele é o refúgio e o meu libertador, ele é quem eu me escondo, o meu esconderijo, o meu refúgio, a minha fortaleza que me protege, o meu libertador, que após o temor das guerras, os rumores de guerra, através daquilo que está me machucando, me ferindo, as situações difíceis que eu estou passando, agora ele como o meu refúgio, agora é também o meu libertador. Ele fala, filho, eu te protegi, pode sair. Avance, filho, continue caminhando. É isso que ele está dizendo. Ele me protegeu dos momentos de guerra, Davi estava falando. Ele me protegeu e me libertou no momento em que eu estava em segurança. Me mandou seguir. Siga em frente. Siga para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Amados, é isso que ele está nos dizendo em todo o tempo. Ele quer nos proteger, nos guardar, para que no momento de segurança, ele fale, filho, pode sair, caminhe, tudo está cumprido, eu já fiz em teu favor, pode caminhar, continue caminhando. E ele diz, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete no meu povo. O Senhor é tão bom e tão tremendo, que o povo de Israel viu em Davi um adorador, viu em Davi um rei que errava, que fazia coisas erradas, mas que era um extremo adorador, que além do seu comando, ele não governava com a justiça própria, mas com a justiça de Deus, porque Davi, através do seu reinado, fez com que todos entendessem quem estava acima desse reinado e acima de Davi. O povo de Israel entendia que o Deus que Davi servia era o Deus que consentia que ele fosse bem-sucedido nas grandes batalhas e que o povo entendesse que somente através do Senhor, do Deus Altíssimo, é que essas grandes batalhas eram cumpridas e que Davi reinava com a justiça de Deus. Quando Davi saía da linha ou pecava ou errava, como aconteceu e está claro na palavra de Deus, aqui aparecia um coração contrito que se arrependia diante do Deus Altíssimo e diante do povo, a qual pedia com que o povo orasse, jejuasse, para que Deus não os repreendesse por causa do pecado de Davi ou o pecado da nação. Ele reconhecia que somente em Deus, através de Deus, poderia acontecer coisas extremas na nação de Israel. E nós precisamos entender e orar pelos governantes para que eles entendam, amados, que somente através de Deus, a cidade de Santa Rita do Araguaia, de Alto Araguaia, as demais cidades adjacentes aqui do estado de Goiás, de Mato Grosso, Mineiros, Jataí, Goiânia, aqui no Mato Grosso, Alto Garças, Pedra Preta, Rondonópolis e tantas outras, e os estados e as cidades do Brasil possam ser tocadas pela glória de Deus quando um governo exerce a justiça de Deus, amados. Davi aqui era um rei, mas um servo do Senhor que temia o Senhor e sabia que somente no temor do Senhor, amando ao Senhor e vivendo a justiça de Deus através do próprio Deus, ele poderia governar com justiça. A justiça não vinha de Davi, porque a palavra de Deus nos revela que não há um justo sequer, mas a justiça estabelecida de Deus na vida de Davi
fazia com que Davi governasse com justiça. E nós precisamos entender isso. Por isso devemos orar pelos nossos governantes e ter fé e entender que o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso libertador, o nosso escudo, aquele em quem nós confiamos, esse é o Senhor, o Deus Altíssimo, que nos dá a esperança de viver não mais como nós éramos e ter uma esperança de que essas cidades podem ser impactadas pela glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz, amados, o homem é como um sopro e os seus dias como uma sombra que passa. Nós precisamos entender que os nossos dias passarão rapidamente, como um sopro. A palavra de Deus nos revela isso. Davi diz isso. Então, nós precisamos estar ansiosos, despertos, corajosos para fazer a boa obra e entender que a única esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E se nós entendemos isso, a nossa casa vai mudar, a nossa vida vai mudar, a nossa cidade vai mudar, os nossos governantes mudarão, em nome de Jesus. Mas você precisa crer que o Deus que nós servimos, Ele é o refúgio, a fortaleza, a rocha, o nosso escudo, o nosso protetor e o nosso libertador, que nos dá esperança de libertar-nos no momento da segurança no Senhor. Ele nos liberta. Esta palavra que sirva para você, amados, como um despertar de saber e de conhecer esse Deus a qual nós servimos de uma forma poderosa e tremenda, para que Deus governe a sua vida e a sua casa. Que Ele não seja mais só o seu Deus, mas seja o teu Senhor, aquele que governa a sua vida. E talvez você declare, sim, Senhor, eu entendo isso nesta noite e eu quero. Consinta que Ele governe a sua mente e o seu coração. E você verá a glória de Deus na tua vida e na vida daqueles que estão contigo. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Amém. Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.